Está querendo melhorar a vida útil da tua motosserra? Então fica atento a algumas dicas que a gente vai dar a respeito de uma manutenção preventiva para a tua máquina. Quanto à manutenção preventiva de uma motosserra, a maior delas, a gente já falou nesse vídeo, dá uma olhada com ele, confere, a respeito da mistura de combustível, que é o principal cuidado que se tem que ter com uma motosserra e com uma roçadeira. Depois disso, são alguns detalhes, algumas manutenções simples de cuidados de conservação, de simplesmente manutenção que se faz em casa mesmo, nada complexo. A primeira manutenção que a gente faz no dia a dia, no uso de uma motosserra, é a manutenção do conjunto de corte. Do conjunto todo, conjunto de sabre, corrente, pinhão. Essa parte é sempre bom estar sempre limpa e é sempre bom verificar se não tem nenhum problema de sujeira, nenhuma peça quebrada, nenhuma peça solta, danificada. É muito importante esse tipo de cuidado, assim como o freio. São dois componentes que tem que ser verificado com muita frequência e com muita atenção. A fiação da corrente é assunto para outro vídeo, que a gente fala mais tarde. Mas é algo que tem que ser considerado, porque uma corrente mal afiada ou sem fio vai interferir diretamente no desempenho da máquina. E óbvio, na vida útil, no rendimento e nos cuidados com a máquina. Então é sempre importante manter limpo essa parte, para que tenha um bom desempenho de corte na máquina também. Antes de se usar a máquina, antes de todo o uso, e uma coisa que tem que ser verificado com muita atenção e com muita frequência, é o freio de corrente. Isso é um recurso que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. E ele tem que estar funcionando, tem que estar travando a corrente. Ele não pode estar solto. É um acessório, é um requisito, é um atributo de segurança que as motosserras contam e que tem que ser usado, né? Justamente ele tem que estar funcionando corretamente. A segunda coisa que é importante verificar é observar nas partes da máquina entradas e saídas de ar, onde o ar vai circular para fazer a refrigeração dela. Então sempre verificar se não tem nada quebrado, se não tem nada sujo demais, não tem pedaços de madeira, não tem galho, não tem tronco, não tem excesso de poeira. Isso tudo é uma questão fundamental, que é a questão da refrigeração da máquina. Verificar as saídas, as aletas. Isso tem que estar tudo livre, não pode ter nada trancando, nada sujo, pedaços de madeira, o que é comum inclusive. É um cuidado que se tem que ter. Saídas de ar, por exemplo, o escapamento, também não pode ter nada obstruindo, não pode ter nada que seja, por exemplo, que realmente possa causar dano para a máquina. É uma verificação visual. Não é necessário desmontar a máquina para fazer esse tipo de coisa. É visual, é observar, tirar a sujeira, não conseguiu tirar, vai abrir um pouco, tirar a tampa dela e vai fazer essa limpeza, né? Um outro cuidado muito importante, que é bom observar com uma certa frequência, é a questão de vazamentos. A máquina não pode ter vazamentos de óleo, não pode ter vazamentos de combustível. Isso é muito perigoso, pela questão de saúde, riscos de acidente, vários motivos. Então, assim como a verificação das partes de refrigeração dela, as partes abertas, é muito importante ter cuidado com a questão de vazamentos, pois podem ocasionar acidentes. Essa é uma verificação básica, visual, que tu pode fazer isso antes de usar a máquina. E é muito benéfico para ela, inclusive, porque se tu trabalhar, por exemplo, com a tampa de partida aqui obstruída, tampada com sujeira, a máquina não refrigera direito e pode vir a fundir o motor, que é um custo caro, um custo alto, por uma manutenção simples, visual, muitas vezes. Depois dessa verificação visual, a gente já pode ir para algumas coisas um pouquinho mais, não são técnicas, mas são mais a ser observadas. A gente vai, por exemplo, para filtro de combustível. Toda máquina ela tem um filtro de combustível dentro do tanque dela, que é uma peneirinha, é um filtro de combustível. Então tem que se verificar se ele não tem nenhum dano, se ele está bem inteirinho, não está furado, assim como o filtro de ar. É sempre importante observar o filtro de ar se ele não tem nenhum dano sofrido, nenhum furo, nenhum buraco, não está trancado. Uma limpeza do filtro de ar nunca é demais. E a frequência com que ela deve ocorrer depende do tipo do filtro. Existem filtros que são lavados com água e sabão. Existem filtros que, se tiver sujeira visual, tem que ser trocado, não é para ser limpado. Muito de acordo com cada máquina, certo? Mas isso são informações que visuais tu vai ter vendo. No manual de instruções, inclusive, ele informa esses detalhes de como deve ser feita a limpeza ou a troca do filtro de ar.
Aqui, por exemplo, nós temos 3 tipos de filtro. Esse é um filtro descartável. É o filtro que, quando a gente abrir a tampa da motosserra e enxergar sujeira nele, ele está sujo. Essa é a parte que tem que ficar limpa. Então é sinal que ele deve ser trocado. Descarta o velho, coloca o novo. Esse filtro aqui, esses dois, eles são muito parecidos, para a mesma máquina, inclusive. A diferença é que esse é um filtro que tem maior desempenho de filtragem para partículas menores e esse é um filtro que tem um desempenho um pouquinho menor. Entretanto, esse tem a vantagem de ser lavável. A gente vai pegar um pincel, água e sabão e lavar esse filtro de ar. Esse daqui a gente vai descartar e colocar um novo quando tu estiver vendo furos, danos. Enquanto não tiver nenhum dano, ele não tiver nenhum furo, simplesmente limpa com o pincel e segue usando. Então são características diferentes. Cada máquina possui um filtro diferente. Então cada máquina possui suas peças originais, vamos dizer assim. Então, vai de acordo com a situação de uso de cada pessoa também. Um pouco mais distante, mas é pouco comum de dar problema, vela de ignição. Também é uma coisa a ser observada. Tira a vela e observa se ela tiver com um desgaste muito grande. Tu vai ver que ela tem, no manual, inclusive, de todas as máquinas, diz essa medida que deve ser observada. Então, são coisas que podem ser observadas em casa, fáceis de se verificar e que aumentam muito a vida útil de uma máquina. Ficou com alguma dúvida? Com alguma curiosidade? Deixa sua pergunta nos comentários que a gente vai te responder. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar precisando ou que tenha motosserra. Se inscreve no nosso canal e até a próxima.